Olá! No programa de hoje vamos falar sobre presunção de paternidade, que ocorre quando o homem não aceita, em processo judicial, fazer o teste de DNA. Com a recusa, ele pode ser considerado o pai. Veja também, prova objetiva do concurso para juiz substituto do Tribunal de Justiça do Ceará está marcada para o dia 25 de maio deste ano. E saiba quando é preciso autorização judicial para viagens de crianças e adolescentes. A primeira prova do concurso para juiz substituto do Poder Judiciário cearense está prevista para o próximo dia 25 de maio. A avaliação será composta de 100 questões objetivas de múltipla escolha. Os candidatos terão 5 horas para fazer a prova. A previsão é de que o gabarito seja divulgado no dia 28 de maio. O concurso é promovido pela Fundação Carlos Chagas. São oferecidas 80 vagas, além da formação de cadastro reserva. É muito importante porque as comarcas do interior, elas passarão a ter juiz titular e então eles darão celeridade, andamento, julgamento nos processos e então atenderá a comunidade dos jurisdicionados. Um dos requisitos para o cargo de juiz é a comprovação da atividade jurídica pelo período mínimo de 3 anos. As próximas etapas do concurso serão avaliação discursiva, inscrição definitiva, sindicância da vida pregressa e investigação social, exame de sanidade física e mental, prova oral e avaliação de títulos. O prazo de validade do concurso é de 2 anos, podendo ser prorrogado por igual período. Em uma semana foram examinados 147 processos de improbidade e de crimes contra a administração pública. A atuação ocorreu em 14 comarcas do interior do Ceará entre os dias 10 e 15 de março deste ano. Foram 54 sentenças e 57 despachos, além de outras movimentações. O trabalho é feito pelo grupo de magistrados criado pelo Tribunal de Justiça. O julgamento das ações de improbidade é previsto na Meta 4 do Conselho Nacional de Justiça. No Ceará, o supervisor da Meta é o desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto. A gente explica agora quando é necessária a autorização da Justiça para a viagem de crianças e adolescentes. Segundo o juiz Francisco Jaime de Medeiros Neto, titular da 4ª Vara da Infância e da Juventude de Fortaleza, só é preciso autorização judicial quando não existe consenso entre os pais sobre a viagem do filho menor de 18 anos para o exterior. Se ambos os pais estão de acordo com a viagem, basta que compareçam a um cartório e apresentem e assinem uma autorização de viagem com firma reconhecida, conforme disciplina a Resolução 131 do CNJ. Havendo resistência de um dos pais, ou até de ambos, para esta viagem internacional, o interessado deve procurar o judiciário para que o juiz supra a outorga paterna ou materna, onde será analisada a possibilidade de ser feita essa viagem. É importante considerar que deve haver um certo planejamento na elaboração dessa viagem, até porque, como todo e qualquer processo, demanda um certo tempo para o resultado. A Justiça pode negar o pedido para a viagem internacional dependendo das razões apresentadas. Uma viagem que vá levar esse adolescente ou essa criança para uma zona de guerra, por exemplo, nós achamos conveniente em não autorizar essa viagem. Mas se é uma viagem de lazer para os parques da Disney, por exemplo, uma viagem durante as férias escolares, não há por que pôr obstáculos nessa viagem. Nas viagens nacionais, as crianças podem viajar na companhia de familiar maior de idade, com grau de parentesco de até 3º grau, como pais, irmãos, avós e tios. O parentesco precisa ser comprovado por meio de documento com foto. Os pais ou responsáveis legais têm que autorizar a viagem apenas se a criança estiver acompanhada de outras pessoas. É necessário que o acompanhante seja maior de idade e apresente a documentação exigida. Na autorização deve constar prazo de validade. O Juizado da Infância e da Juventude disponibiliza
disponibiliza postos de atendimento no Aeroporto Internacional Pinto Martins e nas 3 rodoviárias da capital. Nesses locais, é possível obter o termo de autorização. Os agentes de proteção também fazem o monitoramento do embarque ou desembarque de passageiros. A empresa que descumprir a lei está sujeita ao pagamento de multa. A empresa está sujeita a uma punição que vai de 3 a 20 salários de referência, ou de 6 a 40 no caso de reincidência. É lavrado um auto de infração e apresentado para a autoridade judiciária competente, no caso o juiz da infância e da juventude, providenciar, julgar procedente e aplicar a multa necessária, a multa regulamentada por lei. A seguir, a gente fala sobre presunção de paternidade, que ocorre quando o suposto pai não aceita, em processo judicial, fazer o teste de DNA. Com a recusa, ele pode ser considerado pai. A gente volta já. A recusa de um homem em fazer o teste de DNA em processo judicial gera a presunção de paternidade. Para falar sobre o assunto, eu recebo o juiz Sérgio Luiz Arruda Parente, titular da 4ª Vara de Família do Fórum Clóvis Bevilacqua. Seja bem-vindo. Tudo bem. Doutor Sérgio Parente, qual a lei que trata da presunção da paternidade? Na verdade, é uma lei de 2009, uma lei de número 12.004. E essa lei alterou uma outra lei anterior no sentido de incluir essa chamada presunção. E essa presunção ela não é uma presunção absoluta, ela depende de outras provas que foram encarreadas no processo. Que tipo de provas, por exemplo? São provas que demonstrem que, na época da concepção, aquela pessoa mantinha o relacionamento afetivo com o suposto pai. Não é a simples recusa ao exame de DNA que gera automaticamente essa presunção. As pessoas precisam entender assim, a Constituição brasileira, ela resguarda o direito de ninguém fazer prova contra si próprio. Inclusive, se o juiz obrigar aquele cidadão a fazer o exame de DNA, isso é considerado uma lesão corporal. Você não pode obrigar ninguém a produzir prova contra si próprio. Então, o que é que acontece? O processo não pode parar pela recusa do suposto pai. E aí, o que é que você faz? Você vê, através de testemunhas, né, aquela demonstração de que houve aquele relacionamento. E aí, com essa circunstância de haver o relacionamento afetivo, você alia com a questão da recusa e aí sim você decreta aquele indivíduo, que seria então o suposto pai, como pai daquela criança. Então, somente a recusa do suposto pai não é o suficiente para a presunção da paternidade? Não, somente a recusa não, porque você não pode, por exemplo, não fazer nenhuma prova, né? E é interessante perceber que quando você começa a fazer esse tipo de prova, muitas vezes ingressa na intimidade das pessoas, né? Então, o juiz se dirige às pessoas e faz perguntas. Olha, você teve relacionamento sexual com a pessoa? Sim. Vocês utilizavam algum método contraceptivo? Com essas provas, você vai solidificando uma certeza que, aliada à recusa do pai, significa uma paternidade que você está buscando no processo. Na 4ª Vara de Família, na qual o senhor é titular, teve casos de presunção de paternidade depois da lei? Sim, e antes isso já era feito, né? Porque, na verdade, o STJ, através da súmula 301, ele já tinha decidido essa questão, né? E o que é que acontecia? Num dos processos, houve uma recusa de uma parte em fazer o exame de DNA por 4 anos. Quer dizer, você não pode submeter a um processo, a uma situação assim, dependendo somente da vontade do pai. E muitas vezes as pessoas que se opõem ao processo, por exemplo, o suposto pai que não vem aos autos, ele acha que essa ausência dele é positiva, e muito pelo contrário. Além dessa questão, dessa presunção aliada a outras provas, a gente, inclusive, tem que ver como importante é que os alimentos, eles retroagem à data da citação. Então, por exemplo, quando um processo desse termina e que a pessoa não dá bola para o processo, ele já acumula uma dívida em relação a esses alimentos significativa, né? Outra ficção jurídica para o processo continuar, por exemplo, se você não encontra o pai
e você, de todas as formas, você procura o endereço dele e não encontra, a citação por edital, por exemplo, é uma outra ficção jurídica no sentido de o processo continuar, porque ele não pode ficar parado por conta de uma das partes. Muitas vezes essas citações são feitas por hora certa, o pai sabe, mas se esconde, entendeu? Então, muitas vezes, o pai que abandona o processo, ele só vai saber que ele foi considerado pai biológico quando, por exemplo, ele é preso numa ação de execução de alimentos. Doutor Sérgio Parente, todo o reconhecimento de paternidade só ocorre no judiciário e com exame de DNA? Não. Essa questão do exame de DNA é muito importante a gente tocar nesse assunto. O LACEN tem contribuído de uma maneira muito intensa na resolução dessas situações. O LACEN comprou máquinas, investiu nisso e hoje, por exemplo, a celeridade das ações de investigação de paternidade é outra em razão disso. E uma notícia muito boa, a própria Defensoria Pública, requisitando o exame no procedimento que sequer é judicial, eles fornecem o exame e muitas vezes o juiz já recebe o quê? O acordo das partes. Ou então as partes vão, no caso, o pai vai no cartório, faz uma escritura e reconhece o filho. E se, por exemplo, ele é chamado em algumas dessas mediações anteriores, como, por exemplo, a Defensoria faz, e não concorda em se submeter ao exame, ou mesmo que se submeta ao exame e não concorda em reconhecer a paternidade, aí sim a Defensoria ingressa e o juiz processa aquele feito, buscando sempre, óbvio, o exame de DNA, que eu acho extremamente importante, ele julga esse processo. Mas o ideal é que isso ocorra naturalmente, mesmo após o exame de DNA, e o pai se convencendo realmente de que aquela paternidade é certa e tudo, é interessante você motivar, né, que as pessoas, a partir dali, comecem uma nova relação. É uma nova responsabilidade que ali começa, né? Mas também uma vida que, de repente, pode agregar valor, né? São vidas que se unem, com certeza. E daí tem uma diferença muito grande entre o pai biológico e o pai afetivo, né? A gente precisa ter sempre essa noção, né? Há pais que são meramente biológicos, só dão nome aos filhos, e outros que não têm, vamos dizer assim, essa carga genética, mas que têm tanto ou mais amor como se fosse o pai biológico. Doutor Sérgio, o projeto Pai Presente é uma iniciativa do Poder Judiciário para buscar a paternidade das pessoas que não têm o nome do pai na certidão de nascimento. Campanhas como essa ajudam a conscientizar a sociedade sobre a importância dessa paternidade? Primeiro, é conveniente explicar o que é que significa isso, tá certo? Quando a mãe vai registrar o filho no cartório e o pai se nega a esse registro, no cartório é indagado. Você tem algumas informações sobre esse suposto pai, né? Endereço e tudo, e aí esse cartório remete, geralmente, essas ações para o juiz, e a partir daí o juiz chama o suposto pai e pergunta, indaga, né? Olha, você registra o filho, né? Então, essa campanha surgiu de uma constatação que foi feita pelo CNJ em nível nacional junto às escolas, né? Então, o que é que acontecia? Eles fizeram um levantamento e um número grande de crianças que estavam matriculadas não constava naquele registro da matrícula o nome do pai biológico. Então essa campanha decorreu disso. Em Fortaleza, antes mesmo disso, já eram feitos mutirões nesse sentido, né? Pegando o LACEN e chamando as pessoas dessas ações de investigação de paternidade para dizer se reconhecia ou não, ou para se submeter a esse exame como uma forma de mutirão para diminuir essas ações. Inclusive, eu queria aqui ressaltar a iniciativa de uma colega juíza, à época juíza da comarca de Paraipaba, Cleiriane Frota. Ela constatou que nas escolas daquele município, cerca de 9 mil realmente não tinham o pai no registro escolar. E o que é que ela fez? Ela chegou à seguinte conclusão: puxa, eu não tenho oficial de justiça suficiente para fazer isso, né? Então ela motivou, junto com as outras autoridades do município, uma campanha extremamente interessante, onde ela usou os agentes de saúde, né? Chamou as pessoas e em um ano ela conseguiu registrar quase 400 pais, né, biológicos, entendeu? Então, assim, isso por si só demonstra, né, que você, com um pouco de boa vontade, de inovação, você consegue realmente mudar esse panorama. O Judiciário em Evidência faz um breve intervalo. Dentro de instantes, a gente volta com a entrevista sobre presunção de paternidade.
Voltamos do intervalo. O nosso convidado é o juiz Sérgio Luiz Arruda Parente, titular da 4ª Vara de Família do Fórum Clóvis Bevilacqua. O assunto da entrevista é a presunção de paternidade. Doutor Sérgio Parente, reconhecer a paternidade significa mais do que dar um sobrenome a uma pessoa. Quais as obrigações dos pais? Na verdade, é o princípio, né, de um relacionamento com a nova vida. Geralmente, esses reconhecimentos são feitos quando as crianças ainda estão em tenra idade, e dessa forma é até mais fácil, né? Aquela diferença que eu me referi, a questão da diferença de a pessoa ser o pai biológico e o pai afetivo. Então, o ideal é que aconteça o seguinte, que a partir desse reconhecimento, o pai passe a não fazer distinção daquele filho em relação aos demais, entendeu? E dividir esse afeto, né? Porque não há distinção entre filhos assim reconhecidos. Então, é muito importante que as pessoas vejam isso, né? E cabe às mães assim, um papel todo especial nesse sentido, de ter inteligência para conduzir essa aproximação, né? Há reconhecimentos que se dão às pessoas com muito mais idade, até, por exemplo, maiores de 18 anos, aí essa pessoa entra com a ação, porque chega um determinado momento da vida que você precisa regularizar a sua origem, né? Uma questão até mesmo de sua própria dignidade, né? De você ter o nome do pai, né? Então, assim, é preciso que as pessoas se conscientizem, né? Nesse sentido, que essa aproximação deve ser feita com a maior boa vontade possível, né? Então, as mães também precisam cobrar que os pais cumpram esse papel? Eu acho que sim, mas talvez eu não usasse a expressão assim, cobrança, né? Porque, assim, eu acho que amor se conquista, né? Amor não se... Por exemplo, quando você cobra amor, é uma situação meio delicada, talvez até atrapalhe, né? Não que as pessoas não tenham o direito de querer cobrar isso, mas é interessante que se passe a utilizar um outro verbo aí, que é essa questão da conquista, né? E uma coisa é certa, por exemplo, o filho que hoje pede alimento aos pais, no futuro, na velhice dos pais, os pais podem pedir alimento a esses filhos. Então, é muito interessante essa retribuição, esse caráter que existe na própria Constituição, né? E as pessoas, às vezes, até, se você se abstrair da questão da afetividade, que eu acho que é o mais importante nisso, você vai ver que é até uma situação boa para quem faz esse reconhecimento, porque você vai ter um amparo na velhice, né? Isso é que é importante, né? Afinal de contas, as relações familiares, elas visam esse amparo, esse afeto, esse carinho, né? É o que deve prevalecer. Doutor Sérgio Parente, o teste de DNA é o meio mais seguro sobre a certeza da paternidade? Eu intuo que sim, porque ele te dá aquilo com quase 100% de certeza, né? Então, por exemplo, quando você pega mãe, pai e filho e faz esse exame, né, você tem uma certeza científica, pelo simples fato de que nós dividimos as nossas características genéticas quando o filho nasce. Então, existem mais ou menos uns 15 marcadores que você utiliza, né, no exame de DNA, porque são marcadores que se repetem. Por exemplo, o pai transmite e tem marcador do pai, do mesmo modo ali os marcadores da mãe. Então, é um exame que tem vamos dizer assim, uma precisão científica incontestável atualmente. E eu costumo aqui colocar que, por exemplo, você pode... A forma de fazer o exame se tornou muito prática, né? Você pode fazer o exame pela saliva, existe a possibilidade de você, arrancando a raiz do cabelo, fazer também. A pessoa que acusa um homem de ser pai comete crime caso o exame de DNA dê negativo? Eu queria fazer com que as pessoas raciocinassem o seguinte... O reconhecimento de paternidade, ele não depende, por exemplo, de convivência, certo? Então, o que é que acontece? A pessoa pode ter ido àquela festa de carnaval e ter tido aquele relacionamento e, a partir daí, ter gerado esse filho. Se a pessoa tinha uma vida desregrada, ou mesmo naquele período se relacionou com outras pessoas, o exame leva à conclusão de quem é realmente o verdadeiro pai. As pessoas podem ter dúvida, compreendeu? E qual é o problema de ir ao judiciário? Você não pode fazer isso, é com má fé. Você sabe que tal pessoa tem recursos e você nunca teve nenhum relacionamento com aquela pessoa e aí você ingressa, né? Você pode correr o risco de pagar um honorário, de ser né, considerado um litigante de má fé, né? Mas não na esfera criminal, até porque as pessoas têm que ter tranquilidade para esclarecer a verdade. Se elas estão de boa fé
e aquele relacionamento realmente aconteceu, então ela tem que ficar tranquila e o judiciário está aí para atender a essas demandas. E é muito bom que o exame de DNA esclareça essa questão, até com tranquilidade dos pais. A gente vive numa sociedade muito atual, né? Muito dinâmica, mas infelizmente o pensamento da população é muito medieval ainda. Como homem, parece que você foi educado para ter aquela dúvida, aquela desconfiança. Então, nada melhor do que, através do exame, você acabar, né, com esse seu machismo. E como a mulher se sente bem com isso, quando o exame dá positivo e ela mostra, olha, eu não te disse isso, né? Então, isso faz com que a pessoa reconheça que se postou de uma maneira equivocada, e a partir daí comece uma nova vida, né, de afeto, compreendeu? O exame de DNA é muito importante no sentido dessa superação, compreende? Doutor Sérgio Parente, que mudanças podem vir com relação ao pagamento de pensão alimentícia? O projeto de Código de Processo Civil, que acabou de ser aprovado na Câmara, graças à questão da bancada feminina, que se posicionou muito prontamente, ele manteve a questão do regime fechado nas execuções de alimentos. Então, essa prisão vai se dar em regime fechado. E acredito eu, não tenha mais condição disso ser modificado pelo Senado, porque ao voltar para o Senado esse projeto, me parece que o Senado, ou ele aprova o projeto original, ou ele aprova esse substitutivo que ocorreu na Câmara. O regime será realmente o fechado. E em relação à questão da inclusão do devedor de alimentos nos cadastros de inadimplentes, isso aí realmente consta do projeto da Câmara. Então, certamente a novidade será essa. Além de outras, né, que eu espero dotem as varas de família de outros profissionais, porque é muito importante que as pessoas tenham essa noção que o juiz precisa da ajuda de outros profissionais, compreendeu? O juiz, na sua atividade, ele precisa de psicólogos, ele precisa de gente formada em sociologia, compreendeu? E isso tudo, a meu ver, parece que vai modificar. Então, é possível que as varas de família sejam dotadas realmente de uma outra estrutura, né? E é muito bom ter esse apoio, muito bom mesmo. Reduz a nossa possibilidade de erro, entendeu? Através de relatórios. É muito interessante que aconteça. E é importante que haja esse rigor para que seja realmente garantido o pagamento da pensão alimentícia? Da pensão alimentícia? Olha, a justiça de família é uma justiça restaurativa, né? Muitas vezes as coisas acontecem pela falta de compreensão. As pessoas se afastam, eu estou me referindo especificamente aos pais, afastam-se de uma maneira tal que um perde a confiança no outro. Se você consegue restaurar essa confiança, muitas vezes as pessoas acreditam, dizem, olha, eu estou passando por uma dificuldade financeira, né? Mas se esse relacionamento ele tá completamente desgastado, a tendência, infelizmente, é que isso se resolva com uma prisão ou uma situação mais ou menos assim. Aí o juiz avalia aquela colocação que a parte fez e decreta ou não. Mas a gente precisa ter em mente que isso deve ser sempre uma última consequência, compreende? Porque isso gera, inclusive, e aí eu me preocupo com essa questão do devedor nesses cadastros inadimplentes, porque pode ocasionar o seguinte, a pessoa vai perder completamente a possibilidade de trabalho, entendeu? Então isso tem que ser usado de uma maneira muito responsável. E eu tenho me surpreendido positivamente com as coisas que a gente pode fazer. Agora, são situações realmente muito cansativas em que essa questão de profissionais para auxiliar o juiz sejam bem-vindas. Uma audiência de conciliação ela pode durar 5 horas, 6 horas, entendeu? Dependendo da gravidade do processo e do estrago que foi feito nesse relacionamento, né? Então, o importante é que haja uma harmonia entre o pai e a mãe para que também haja um consenso. Para que haja confiança, né? Para que se restabeleça a confiança e, a partir daí, as pessoas entendam as dificuldades um dos outros, né? O direito de família deve sempre acompanhar a evolução da sociedade? Eu acho que sim. Só para você ter uma ideia, e sobre essa situação que a gente está conversando, né? Essas conquistas da tecnologia, por exemplo, uma pessoa que tenha um câncer, né? Numa circunstância assim, ele pensa, meu Deus, eu vou me submeter a uma quimioterapia, o que eu faço? Eu queria ter um filho, né? E aí ele combina com a esposa, ele faz uma inseminação, né? Fora, se por exemplo, ele não conseguiu, né? E ele pode, através isso inclusive é reconhecido pelo Código
pelo Código Civil, né, que é um outro tipo de presunção de paternidade, que esses embriões que são fecundados, eles com a autorização do pai, né, existe a presunção de paternidade em relação a esses embriões, entendeu? Só para a gente não fugir do tema que a gente está conversando. Então, por aí você vê, né, as maravilhas que significam, né, o avanço tecnológico. Então, aquele pai que, por exemplo, possa vir a falecer em razão de uma situação dessa, tem como garantido a paternidade, porque ele fez com que houvesse aquela inseminação daqueles embriões e tudo isso, né? Isso só demonstra o avanço que esses instrumentos hoje significam, né, para o direito de família. E mesmo que ele não venha a falecer, mas ele garante que possa ser o pai biológico daquele filho, né? Porque, inclusive, quando você é submetido a muita radiação e tudo, há um decesso e é necessário um tempo para que você volte a poder fecundar, né? Então é extremamente importante a gente ter essa noção, e dessas tecnologias que são tecnologias, né, ditas limpas, né? É muito interessante que se possa debater essas questões com a sociedade, entendeu? E aí é onde deveria entrar nessas situações vamos dizer assim, que gerem polêmica, o próprio poder legislativo, né, no sentido de regulamentar algumas situações. Lógico que essa que eu citei estão regulamentadas, mas, por exemplo, a situação dos homossexuais, que são minoria, não estão sendo regulamentadas, não são regulamentadas até hoje. Quer dizer, o judiciário é que desembocou num processo de reconhecimento de direitos em razão da própria dignidade da pessoa humana, porque, por exemplo, você não pode considerar um homossexual como um cidadão de segunda categoria. E aí o judiciário realmente tem que dar a resposta. Eu conversei com o juiz Sérgio Luiz Arruda Parente sobre presunção de paternidade. Obrigada pela entrevista. Pois não, eu que agradeço a oportunidade. O Judiciário em Evidência fica por aqui. A gente volta a se encontrar no próximo programa.